Meus irmãos, eu quero saudar todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande que minha família e eu temos de poder estar aqui na Igreja Batista do Lins, para meditar junto com os irmãos sobre a palavra de Deus. Irmãos, isso é privilégio ímpar, privilégio inenarrável, e nós agradecemos a Deus esse privilégio. Nós agradecemos a você que pacientemente, depois de um dia de trabalho, se desloca para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Não é simples. Não sei se você pegou o meu caminho. O caminho hoje estava aquela coisa meio amarrada, meio trancada. 1h10, 1h15 para nós chegarmos aqui. Trancaram tudo ali, botaram um guindaste no meio de uma rua. Quando a gente veio, aí é um quadrado, aí ninguém andava por nada. Mas graças a Deus o Senhor abriu os caminhos e estamos aqui. Então, muito obrigado pela sua presença, que a gente sabe que não é simples. Mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado ao nosso querido pastor Ailton Desidério, sua esposa, a irmã Simone. Muito obrigado. O senhor é simpaticíssimo, pastor. Eu confesso que pensei no senhor grande parte da semana por causa da besta, não é? Porque eu me lembrei da pergunta, é uma dívida, né? O senhor falou que queria saber quem era, eu não sei se vai satisfazer, mas eu pensei no senhor e vamos tentar lançar algumas luzes aqui. Obrigado também ao nosso querido pastor José pelo convite para a gente franquear o estudo também, e vai ser uma alegria grande nós podemos estar juntos nessa empreitada. Irmãos, abra sua Bíblia, se você tiver, em Apocalipse capítulo 8, a gente vai começar a partir daqui, Apocalipse capítulo 8, e a minha expectativa é nós hoje trabalharmos até o 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, foi 7 lá, 1 a 7, agora mais 7, e semana que vem 8, se Deus assim permitir. 7, 7, 8, aí fica uma boa divisão. Não vamos pegar as taças hoje. Eu disse aos irmãos que estavam em dúvida se chegaria nas taças hoje ou não. A gente hoje fica ali um pouquinho antes das taças, tá bom? Apocalipse capítulo 8, versículos 1 e seguimentos, versículos 1 e 2 só que a gente vai ler de início. Diz assim a palavra de Deus: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Vamos ler o 3 também. Veio outro anjo que pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Que Deus abençoe nossas vidas com a sua santa e bendita palavra. O texto começa falando de uma intercessão, não é? Então tem um incensário de ouro ali quando vão ser tocadas as trombetas, porque é necessário intercessão nesse período que o dia vai ser complexo, né? Bem, então vamos trabalhar hoje sobre trombetas, embates e tribulações, né? Vai ser veiculada, está sendo veiculada aí uma apresentação que a gente vai caminhar um pouquinho nela, pensando aí no dia de hoje, não é? Deixa eu ligar aqui e a gente vai lá no nosso projetor, não é? Acho que pode passar ali. Foi lá. Trombetas, embates e tribulações, é o nosso assunto de hoje. Aí você sabe, tem alguns livrinhos lá fora que você pode apreciá-lo desejando, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente pegar aqui aquilo que a gente já viu. Bem, o que a gente viu até o momento? Tivemos uma introdução, e domingos nós vimos um Apocalipse de 1 a 7, não é? Vimos que João foi arrebatado na ilha chamada Patmos no dia do Senhor, capítulo de número 1, não é? E aí observamos as igrejas que recebem cartas, elas têm exortações, algumas têm elogios e outras têm reprimendas. Vimos que a Filadélfia e Esmirna só recebem elogios, enquanto lamentavelmente Laodiceia só recebe reprimenda, né? Todos os demais recebem elogios e repreensões. João então teve uma visão proléptica. Quem lembra aí o que é proléptica? Levanta o braço aí, por gentileza. Proléptico. Proléptico. É bom a gente lembrar, então, né? Proléptico é aquilo que, no presente, eu olho e vejo como que um futuro já realizado. Então, os 24 anciãos depositando a sua coroa diante de Jesus. É uma visão proléptica. Não aconteceu, mas eu aqui no presente tenho uma visão do futuro como já realizado. É uma visão antecipada, é alguma coisa que eu vejo como já tendo acontecido, mas eu vejo antecipadamente. Então, os 24 anciãos, representando a igreja de todos os tempos, diante do Senhor, capítulo 4, vimos que o cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos. Não sei quantos lembram daquela figura meio inusitada, lembra?
Não é? Levanta o braço aí, você que lembra, aí, ó, lembra. É interessante, né? A imagem a gente sempre grava mais, não é? Por isso que a gente coloca umas imagens estranhas aqui de vez em quando. 7 olhos, onisciência, 7 chifres, onipotência. Então, Jesus, com todo o poder e sabendo de tudo que está acontecendo ali no Apocalipse. E aí começamos a ver os selos, né? Vimos os 7 selos, né? Começamos a observá-los, vendo os 4 primeiros selos em relação à questão da humanidade. Esses selos em paralelo com Mateus capítulo 24, 5º selo, as almas dos mártires clamando. 6º selo, você tem a questão de vários cataclismas, e no 7º Jesus volta. Vimos no 7º que você tem 144 mil selados, representando gematricamente os salvos de todos os tempos. 12 vezes 12, 10 vezes 10 vezes 10. Não é? Vimos que ali não estão a tribo de Dan, por ser uma tribo idólatra para alguns, é a tribo de Efraim, substituída por José, que era o seu próprio pai. Efraim, por ser um símbolo de rebelião, tendo se afastado de Judá, alguns intérpretes sugerem que Dan não entra pela idolatria, e Efraim por sua rebelião. No caso, Levi e José estão contados ali. Esses 144 mil representando os salvos de todos os tempos. Falamos que no Apocalipse você tem os selos, as taças, as trombetas pesados, mas você sempre tem intercalado visões da vitória do Cordeiro, visões da igreja triunfante. Por quê? Deus quer dar um folegar até João e a cada um de nós. A gente vai lendo e fala, gente, quanta coisa dura, quanta coisa difícil nos últimos dias. Mas Deus traz ali dizendo, vai ter esperança, vocês vão morar no novo céu e uma nova terra, fiquem tranquilos, no final vai dar tudo certo. Lembrando, não é? Falamos que vai piorar muito ainda, mas depois de piorar, melhor é a glória celestial e novo céu e nova terra. Amém, irmãos? Maravilha. Então, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver as 7 trombetas, no Apocalipse capítulo de número 8 e 9, visões históricas, João comendo um livrinho, tá? Embates cósmicos, capítulos 11 a 13, e mais uma visão proléptica, capítulo de número 14. É isso que pretendemos ver hoje à noite, se Deus permitir. 2 lembretes, não é? Então vale a pena alguns lembretes. O primeiro lembrete é que o termo arrebatamento e o termo anticristo não aparecem em Apocalipse, tá bom, gente? Isso é da nossa fala. Anticristo aparece em João. João utiliza muitos termos anticristo na carta, não é? Fala de anticristos, e Paulo fala de um homem que se coloca contra Cristo, o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2. Mas o termo literalmente anticristo não aparece em Apocalipse. E o termo arrebatamento também não aparece assim em Apocalipse, tá bom? Fala, subiram, foram arrebatados, aqui as testemunhas dependendo da tradução, mas não arrebatamento no substantivo, não aparece. Segundo, o termo igreja não aparece entre Apocalipse 3, 14 e 22, 16. Então, dissemos no domingo que quando o texto diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, subir cá, alguns entendem que a igreja seria arrebatada ali no 4, tá? E não estaria presente ao longo de toda a tribulação. Pré-tribulacionistas, pessoas que acreditam que Jesus voltaria antes da grande tribulação, entendem que a igreja teria sido arrebatada no capítulo 4. Não é consenso, é apenas uma teoria. Mas, o que é fato? De Apocalipse 3,14, que é a última vez que aparece o termo igreja, até Apocalipse 22,16, não aparece mais o termo igreja. Esther está ali entre colchetes, só por um seguinte fato: não aparecer o termo não significa que a igreja não esteja presente, porque em Esther não aparece o termo Deus, e Deus está presente em todo o livro de Esther. Só por isso ali que tem um contraponto. Um segundo elemento, uma segunda observação que eu quero fazer à guisa de introdução, é que você marque os anjos que aparecem. Tem muito anjo interessante, muito anjo diferente. Fico imaginando, às vezes, esses anjos são um negócio magnífico, não é? Olha só, 10:1, tem um anjo com o rosto como o sol. Imagina esse anjo, irmão. 14:18, um anjo que tem um poder sobre o fogo. 16:5, o anjo das águas. 18:1, um anjo de glória. 19:17, um anjo no sol. Toda vez que eu olho para o sol, lembro disso, né? A Miguel Ângelo, ele dizia que o sol é a sombra de Deus. Eu gosto muito daquele cântico que diz: os tesouros do mundo não expressam valor, a grandeza do céu é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Porque se a gente pensar como Miguel Ângelo propôs, o sol como a sombra de Deus, imagine o brilho magnífico da glória do Senhor. E você tem um anjo que está lá no sol. Sempre que quando você olhar para o sol, lembra disso, não é? E tem um capítulo 20, versículo 1, um anjo com uma cadeia na mão, uma prisão na mão, para prender o diabo. Imagine a força desse anjo com uma cadeia na mão para prender Satanás, para prender o diabo. Então,
anjos magníficos em poder, não é? O salmista menciona. Bem, então vamos dar uma olhada aqui numa estrutura para a gente relembrar o que a gente viu no domingo e a gente seguir adiante organizando a nossa mente. Aqui, voltou, recapitulação. Bem, há uma proposta da grande maioria dos intérpretes hoje, que é a chamada teoria da recapitulação, que, lembre-se sempre do seguinte, a última trombeta, o último selo, termina com a última trombeta, que termina com a última taça. Por isso todos se encontram aqui. Não há 3 voltas de Jesus, há apenas uma volta de Jesus. Então, se o sétimo selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça, elas terminam com a volta de Jesus, e o 6º selo, trombeta e taça, são cataclismas finais, hecatombe, terremoto, prédios caindo sobre as pessoas, etc. e tal, elas são concomitantes. Então, a ideia é que elas vão se aprofundando. Em algum momento, na abertura do 5º e 6º selo, a trombeta começa a ser tocada, e em algum momento, na abertura do soar da 5ª e 6ª trombeta, as taças começam a ser derramadas. Ou seja, há uma intensificação do mal. Essa é a ideia apocalíptica, lamentavelmente. Vai havendo uma intensificação do mal. Eu me lembro que eu cresci ouvindo, eu estou com 47, talvez você da minha idade também tenha ouvido sua mãe falar. Minha mãe falava muito da Fera da Penha. Fera da Penha era uma mulher que ela era amante de um homem e pegou os seus filhos e depois os matou. Minha mãe falava, olha, a Fera da Penha, a Fera da Penha. Irmãos, a Fera da Penha hoje deve ter uns sei lá quantas aí, não é? Não tem jornal para cobrir tantas feras da Penha hoje em dia, não é? Então, a intensidade se multiplicou, o mal se multiplicou e o mal se intensificou. Aquilo que era muito, muito horrendo, muito assustador, a gente parando para ver de repente um corpo na rua e aquilo parando o trânsito, hoje o corpo está lá, cobre, passa de largo, há um cadáver aqui, um cadáver ali, e a pessoa vai seguindo. É a banalização da vida, a trivialização do viver, não é? Então há essa intensificação do mal prevista em Apocalipse. Qual é o esquema? Começa Apocalipse como introdução, 1-3, não é? E aí você tem os selos, trombetas e taças culminando no Cordeiro. Capítulo 7, capítulo 14, capítulo 21, são a volta do Cordeiro. Paralelamente, João vai vendo ali realidades de embates cósmicos atemporais. Capítulo 10-13, 17-18, queda da Babilônia, e 20, tratam desses temas, que são o quê? São questões em que João vê Satanás perseguindo a igreja ao longo dos séculos. A gente vai tratar de alguns deles hoje. Então você olha muitas vezes, mas o que significa isso? A mulher sendo perseguida pelo dragão, o dragão perseguindo aqueles que são marcados pelo cordeiro. Não, são embates cósmicos que vão acontecendo no passar do tempo, explicaremos já. Entremeados por cantos, capítulo 4 e capítulo 15, e um novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e 22. Então, esquematicamente, há uma proposta, evidentemente, o que você está vendo projetado, é uma proposição. Hoje você encontra, por exemplo, a Bíblia de Genebra trabalhando esquematicamente dessa forma, algumas outras Bíblias contemporâneas, a nova versão de Almeida atualizada trabalhando dessa maneira, e algumas outras também entendendo a recapitulação. Que, ou seja, João vai contando a mesma coisa de maneira diferente, como era típico no pensamento judaico, e reforçando, dizendo, prepare-se, Jesus vai voltar, e antes disso o mal se intensifica. Bem, então vamos ver capítulo a capítulo aí a parte de Apocalipse, né? Vamos caminhar aí um pouquinho mais nessa caminhada, nessa pegada. Apocalipse capítulo de número 8 e capítulo de número 9. Vamos lá. Bem, Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, que soem as trombetas, não é? Capítulo 8 e 9 trabalhamos sobre trombetas. Essas trombetas, as 4 primeiras, irmãos, são juízos sobre a terra. Veja, organize sua mente. Os selos eram juízos sobre a humanidade. Aqui, os juízos são sobre a terra. E 1/3 de cada parte dessa da terra é mencionado como sendo, recebendo aquele flagelo. Capítulo 8, versículo 7, a primeira trombeta ressoa, o reino vegetal tem 1/3 da sua parte queimado. Depois, na segunda trombeta, a vida marinha e embarcações. Na terceira, as águas se tornam amargas. E no quarto dia, escuro se torna obnubilado. Os astros sofrem algum tipo de escuridão. Sol, lua e estrelas. 1/3. Na coluna que você está vendo à sua esquerda, todos sofrem flagelo de 1/3.
Na coluna direita há uma diferença, é interessante isso, nas 3 últimas trombetas. Você tem na 5ª trombeta, Apolion, o chefe dos demônios, saindo junto com uma série de tipos de demônios gafanhotos saindo ali, tipos de seres estranhos ali saindo, não é? Ali o termo, Apocalipse menciona que há o primeiro ai. Depois, na 6ª trombeta, há uma guerra que tem 1/3 dos mortos, e ali a besta que sobe do abismo aparece, e João fala de um segundo ai. Depois, na 7ª trombeta, Jesus volta. Antes de Jesus voltar, tem um terceiro ai, que é o dragão, o diabo aparecendo em Apocalipse 12:12. Então entenda como o Apocalipse é organizado. Aqui aparecem as 3 personagens, no capítulo 9, 10 e 11, que no 13 vão formar a trindade satânica. É apresentado um de cada maneira. Você tem apresentado ali Apolion, você tem apresentado depois a besta que sobe do abismo, depois você tem apresentado o diabo como dragão. E depois os 3 aparecem juntos em Apocalipse 13. O primeiro ai se refere a Apolion, o segundo ai está se referindo à besta que sobe do abismo, o terceiro ai se referindo ao dragão. Por quê? Porque, irmãos, o diabo quando vem contra a humanidade, ele vem com muita fúria. Então você tem ali João suspirando ao primeiro ai, ao segundo ai, ao terceiro ai, porque quando o diabo vem, ele vem para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Simplesmente isso. Então, por isso que existem os ais atrelados a cada uma dessas figuras apocalípticas que você está vendo aqui, na 5ª, na 6ª e na 7ª trombeta. Quando você tem essas personagens aparecendo, por exemplo, Apolion e aqueles gafanhotos lá, a gente pode tentar algumas teorias, como alguns pensam, por exemplo, para alguns demônios que seriam soltos no período, para outros estaria tendo uma representatividade, já ouvi muitos amigos pastores dizerem que a prefiguração seria uma prefiguração de um tipo de helicóptero de guerra, não é, para uns. Outros ainda vão pensar, por exemplo, em algum tipo de doença, não é, porque o texto diz que dura 5 meses o tormento. 5 meses, por que 5 meses? 5 meses é o ciclo de vida de gafanhoto. Como são liberados esses demônios, tipo gafanhotos aqui, esse tipo de ser espiritual da maldade, o João menciona 5 meses porque é justamente o ciclo de vida de um gafanhoto. Mas pode ser, quem sabe, algum tipo de tormento, seja ele de alma, psicológico, seja ele algum tormento espiritual, seja ele algum tormento físico. Vou comparar, mas não vou declarar, não é? Veja, irmãos, por exemplo, não estou dizendo que seja, não acredito que tenha sido, mas pense na Covid. Não sei quem teve Covid, mas a Covid era uma doença incapacitante. Eu tive no finalzinho, em janeiro de 22, e assim que eu peguei, eu falei: Sara, peguei o troço. Vê se avisa a igreja, era quarta-feira, eu falei: avisa a igreja que eu não vou, porque eu estou com o negócio, eu estou com Covid. Então fui para um quarto lá no fundo, que nossa casa tinha, lá em Rondonópolis. Irmãos, eu não sentia vontade de pegar uma folha para ler. 4 dias eu fiquei incapacitado. Não tive outros problemas, tive uma dor na perna muito grande ao longo de um ano inteiro. Achei que poderia virar uma trombose, graças a Deus, pela misericórdia, não virou, né? Acho que pegou um pouco da minha memória e acho que pegou um pouco do meu olfato. Até hoje eu acho que não cheiro tão bem, não respiro tão bem, não sinto cheiro tão bem quanto sentia anteriormente. Mas durante aquele tempo de Covid, a doença era simplesmente incapacitante. Não havia vontade de fazer nada, qualquer coisa, não é? Não doía, mas era incapacitante, era chato, é um negócio estranho, simplesmente um negócio estranho. Então, talvez alguma coisa similar que esses demônios gafanhotos possam causar, talvez no aspecto psicológico, talvez no aspecto espiritual. A gente não sabe, eu acho que é um pouco sem sentido a gente se ater às minúcias. Eu acho que a gente só precisa ficar atento, tentando ver os sintomas do tempo e perceber, como eu disse no primeiro encontro, e perguntar: será que de repente não tem alguma coisa a ver? Não digo a Covid, mas digo alguma coisa que a gente possa estar observando e vendo pouco a pouco na contemporaneidade. Por quê? Vai ser algo grande, vai ser algo atormentador. A Covid, venhamos e convenhamos, foi um tormento, foi um negócio medonho, e a gente perdeu muitos amigos. Eu perdi 2 professores ali no Betel, o pastor Alexandre Gonçalves, muito queridos de todos nós, não é? E o pastor Benoni, não é? Amadíssimo de todos nós, foram levados por meio de Covid, não é? Então, é uma doença que era um tormento. Talvez alguma coisa similar, quem sabe, mas vai ser dada uma chave, daquele abismo vai ser aberto e os demônios sairão
e promoverão uma impetração de um flagelo muito grande. Após isso haverá uma guerra. Perceba, você tem uma guerra aqui com 1/3 de mortos, e você lá na frente também tem um Armagedon, com um enorme número. Isso se repete 3 vezes em Apocalipse. Por isso a questão da recapitulação, Apocalipse reforça alguma coisa que já houve outrora. Então aqui tem uma guerra que morre 1/3 da humanidade, lá na frente tem uma guerra chamada de Armagedon, ali atrás tem uma outra guerra com um grande número de mortos. É uma intensificação na maldade e de alguma maneira haverá um tempo de beligerância. Alguns entendem que seria uma 3ª guerra mundial, outros entendem não, só é a mortandade mundial que acontece. Por quê? Vimos domingo, há 120 guerras agora, exatamente agora, de maior escala no mundo. Irmãos, quanta gente morre, quanta gente tem falecido, quanta gente tem fenecido da sua saúde, não é? E depois Jesus volta. Os ais a gente vai ver já já cada uma dessas personagens. Trouxe aqui só um detalhezinho para mostrar para você entender. Por exemplo, você vai analisar caso a caso desses 1/3. Eu analisaria se houvesse tempo, mas por causa do tempo, trouxe só um exemplo aqui do primeiro. Por exemplo, o primeiro selo fala sobre 1/3 das ervas sendo queimadas, das matas sendo queimadas. Isso aí é recorte de reportagem. Em 2023, a perda de áreas naturais do Brasil a marca de 33% do seu território. 1/3 da vegetação nativa do Brasil é do mundo, já não mais existem como outros terços. Eu só separei o Brasil, mas é exatamente a mesma medida no mundo, 34%. Aqui 33 ponto alguma coisa, 34%. É interessante, né? Combate 1/3 certinho, não estou dizendo que Jesus volta amanhã não, tomara que volte hoje, não é? Mas, irmãos, o meu convite a você é que você analise estes terços estatisticamente, porque os terços já foram embora. Desde o terço da vida marinha até o terço de mata. Há uma escala que foi acompanhando a questão desse crescimento no Brasil, né? A escala vai falando da percentagem do desmatamento na mata do Brasil, quando chegou em 2023 atingiu o nível de 33%, da mesma maneira no mundo. Mais de 33% da mata nativa, natural, já foi embora. De ervas, de vida marinha, de vida de rios. Eu tinha um gráfico de um tamanho de 1 metro por 90 centímetros, eu traria para você, eu fiz um estudo minucioso com todos esses textos em Apocalipse, detalhadamente, letras miúdas, mas só que já veio de todos, já foi embora, já não tenho mais, e o arquivo foi embora também no HD que eu tinha, acabou, não tem mais, não é? Mas, naquela época, faltava um pingo, algum %, que esse pingo já se completou, em todo esse processo de atualização já se completou. O que eu quero dizer a você é que os terços dos quais as trombetas elas mencionam na primeira, a quarta trombeta, esses terços já estão completos. Então, não é por falta de terço que Jesus não volta, mas há outros sinais, há outros elementos. A gente avança nas trombetas e a gente chega ali no nosso querido João, não é? João comendo um livrinho, João ingerindo um livrinho, né? No capítulo de número 10. Deixa eu ver se aparece o João ali, está lá o nosso João, né? Capítulo 10, versículo 1, o texto diz: Vi um outro anjo forte que descia do céu, descia do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Tinha na sua mão direita um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo de número 9. Fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o, come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Aqui você tem um elemento histórico. Elemento histórico, evidentemente, estamos falando de uma visão. João não comeu, literalmente, um livro de papiro ou de pergaminho, não é? Mas, simbolicamente, ele fez, e naquela visão, é interessante, houve uma percepção, uma sensação espiritual da sua percepção, em que esse livro, na sua boca, era doce como mel, porque é bom a gente transmitir a mensagem, é bom a gente falar da mensagem, mas mas o seu ventre tornou-se amargo. Por quê? Porque o teor da mensagem não era um teor bom. É quando o pastor vai dar uma exortação na igreja, a gente tem que dar a exortação, a gente quer transmitir a palavra com galhardia, com alegria, mas para a gente não é bom, a gente sente aquele amargor, porque a gente não quer exortar, a gente não quer advertir, mas é o nosso papel, a gente tem como fazer. Então você tem no capítulo 10, depois das trombetas, uma visão histórica de João, simplesmente ele comendo o livrinho, aí bem feito por essa figura, né, ele comendo um rolo como era anteriormente, não é? Se puder só voltar uma tela aí, por gentileza,
aqui, foi. Obrigado. Capítulo 11 de Apocalipse, a gente entra nos tempos de confusão. A partir daqui começa um pouco mais de detalhes, um pouco mais de observações. O que a gente tem no capítulo 11 de Apocalipse? Duas testemunhas. E entre essas duas testemunhas, no versículo de número 7, você tem uma besta que aparece. Uma besta que sobe do abismo, que fará guerra, os vencerá e os matará. Então, o que aparece em Apocalipse capítulo 11? Aparecem duas testemunhas que profetizarão. Aparece um tempo de confusão e uma resistência da besta no tempo permitido por Deus. Então, observem alguns fatores. Por que essas duas testemunhas? Essas duas testemunhas elas vão representar pessoas ou instituições ou outros representativos de Deus da sua proclamação ao longo do tempo. Essas duas testemunhas, ora são interpretadas como a igreja de Israel, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, ora são interpretadas como Moisés e Elias, ora interpretada como Enoque e Elias, já foram interpretadas com diversas personagens, ou duas pessoas físicas, históricas, que surgiriam ali nos últimos dias. Irmãos, me parece que a representatividade dessas pessoas ou dessas personagens não é o que está em foco aqui. Mas o que está em foco é que haverá testemunhos ao longo de um determinado período de tempo que ora é retratado, de maneira diferente, interessante. Por 42 meses, ora 3 dias e meio, ora 1260 dias. Entenda que todos os três números, eles estão ali num círculo repartido de uma maneira trina, porque dizem respeito ao mesmo tempo, 3,5. 42 meses são 3 anos e meio. 3 dias e meio tem sua relação com 3 anos e meio. E 1260 dias também são 3 anos e meio. Por quê? Como dissemos no domingo, na gematria, o número 7, na gematria, na ciência de interpretação bíblica dos números, quer significar a perfeição. O 3,5 significa o seu diâmetro oposto, o seu polo oposto, significa a confusão. Então, o que tem 3,5 em Apocalipse vai representar um tempo de confusão, um tempo de insensatez, um tempo onde as coisas não farão sentido. Um tempo, diríamos na linguagem contemporânea, em que o óbvio precisa ser dito. Um tempo, como a menção que fiz de Chesterton semana passada, em que precisaremos dizer que a grama é verde. E parece que temos alguma similaridade com esse tempo. Nesse tempo, duas testemunhas profetizarão. Então, para alguns intérpretes, estas testemunhas podem ser essas interpretações que mencionei. Igreja de Israel, Moisés e Elias, Enoque e Elias ou outros mais. Me parece que o foco do texto ele recai sobre Deus tem dado o seu testemunho através de pessoas ou através de grupos, como igreja e Israel. Será um tempo de confusão e haverá uma resistência bestial. Mas veja, resistência bestial no período permitido por Deus. Vou ler o texto. 11, versículo de número 7. Quando acabarem o seu testemunho. Então você tem as testemunhas, seja igreja de Israel, sejam personagens históricos, sejam profetas que Deus levante nesses últimos dias. Mas só quando acabarem a missão. Só quando acabarem o testemunho. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Irmão, semana passada eu li Apocalipse 13, 7, que fala que haveria um momento que seríamos brevemente vencidos, antes da nossa vitória final. E aqui o texto ainda diz que a besta que sobe do abismo os vencerá. Por isso que nos últimos dias temos que ter uma fé bastante arraigada, porque a gente vai ver gente boa e certa sendo vencida. O texto diz que as testemunhas são vencidas. Não é outro tipo de exegese, outro tipo de interpretação, é o que o texto diz. Ipsis literis, quando acabarem o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então nós temos que estar preparados para um tipo de interpretação correta de algumas injustiças que vão haver. Se o Apocalipse é o tempo do insuportável, é o tempo que antes de prevalecer a justiça, a injustiça virá. E nessa injustiça, pessoas que são justas serão martirizadas pelo seu testemunho e pela fé. Porque às vezes a nossa reação imediata é, olha lá, morreu um,
aconteceu isso com aquele, ele foi preso, ele foi morto, ele foi feito assim porque ele era errado, porque ela era errada. Não necessariamente. O texto diz que as testemunhas serão vencidas pela besta. Isso por quê? A missão foi cumprida, eles cumpriram a missão, agora Deus permite com que a besta os prenda, mas eram servos de Deus ou representantes de Deus dignos. Então o capítulo 11 traz esse escopo de um embate, e nesse embate destas testemunhas, que não sabemos quem é, mas podem representar a igreja de Israel ao longo do tempo, o inimigo ele faz frente e tenta vencê-los. Por isso, prepare-se, irmãos. A coisa já não anda tão simples para você que se diz cristão numa faculdade, não anda tão simples para você que se diz cristão no seu trabalho, no seu departamento. Mas, lamentavelmente, a tendência é uma perseguição maior a cada um de nós. Mas estaremos preparados até a volta do Cordeiro. Amém, irmãos? Pergunta aí, está preparado, irmão? Está preparado? E aí, tá preparado? Vamos hein? Aquele dia tá chegando. Vamos lá. Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Então, em Apocalipse capítulo de número 12, vamos dar uma olhadinha lá, versículo de número 1, 12, versículo de número 1, o texto diz: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Durante o quê? Durante o tempo da confusão, durante 1260 dias. 3 anos e meio, não é? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e seus anjos lançados com ele. Ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 17, o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto das suas sementes, que guardam o mandamento de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. É interessante o texto, não é? O texto ele aparenta-se bastante enigmático à medida que a gente interpreta só de uma maneira um pouco fechada e categórica. Entenda o seguinte: em muitos textos bíblicos há o que você chama de sensus plenior, ou chamado sentido pleno, em que ora está se falando de uma realidade aqui, e daqui a pouco passa-se de uma realidade ali. Mateus 24, versículos 1 a 14, Jesus está falando do fim do mundo. Daqui a pouco, do 15 em diante, ele começa a falar da destruição de Jerusalém. E a pessoa olha e fala: mas ele está falando do fim do mundo ou está falando da destruição de Jerusalém? Dos dois. Ele está falando que assim como Jerusalém está sendo destruída no micro, e as pessoas que estão nos montes precisam fugir, ai das mulheres que estiverem grávidas, ele aponta essa realidade para o macro. Então, muitas vezes acontece isso nos textos, principalmente de natureza apocalíptica. Ora, aponta-se para uma realidade imediata, que aponta para uma realidade mais ali a longo prazo. Por exemplo, a profecia de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Interpretava-se nos dias da profecia, que essa profecia se referia a Ezequias. Mas Mateus chega lá na frente, e quando Jesus nasce, em Mateus 23, ele diz: chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele evoca a profecia de Isaías 7,14, ou seja, apontava para algo imediato, mas cumpria-se em algo imediato, a longo prazo. Então o sensus plenior tem essas características. Por que digo isso? Porque ora você olha para a mulher, e a mulher parece com a igreja. Quando você fala de 12, via de regra está representando a igreja. Mas ora você olha, parece com Maria, porque ela tem um filho varão. E esse filho varão, ele é perseguido pelo dragão. Ora, essa mulher, ela parece que está na terra, a terra o protege, e ora parece que está no céu, porque tem guerra no céu. Então o texto ele lida com duas realidades distintas. Em algum momento ele está falando sobre a igreja, em algum momento ele está falando também de Maria. Por quê?
Da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. E de Maria vem Cristo. Então o texto lida com duas realidades distintas ao mesmo tempo. Então não fala só de Maria, não fala só da igreja, mas ele está trabalhando, mostrando uma realidade de embate cósmico. Qual é a realidade que o texto mostra? O embate cósmico entre Satanás e os escolhidos de Deus, representados pela mulher, que ora aparece como igreja, ora aparece como Maria. Então o texto está descortinando e dizendo, desde a eternidade, quando Lúcifer se rebela com um terço do céu e vem a guerra contra a igreja, a guerra contra os descendentes da igreja, a guerra contra o corpo de Cristo, porque dali mesmo vem o Cristo de Maria e o seu corpo, representado pela igreja, é perseguido por Satanás ao longo dos tempos. Então, o capítulo 12, ele está tratando de um embate cósmico, atemporal, em que Satanás, o dragão, a grande serpente, persegue a igreja e todos os seus descendentes. Então, 10 João como um livrinho, ali de uma forma histórica, falando a mensagem. Capítulo 11, você tem, falando sobre as testemunhas que são, ou igreja de Israel, ou representantes históricos, ou pessoas do final do tempo, mas que são perseguidas num tempo de confusão pelo diabo, e nesse momento você tem esse outro descortinar, da igreja sendo perseguida eternamente pelo inimigo, até ele ser vencido, até ele ser derrotado de maneira completa e de maneira plena. Sempre lembrando, tá, irmãos, eu estou trazendo uma luz no seu processo de interpretação, mas você sabe que onde existem dois batistas, existem 3 interpretações diferentes, né? Então, não é? Se a gente não concorda nem no time de futebol, como é que a gente vai concordar em Apocalipse? São alguns vislumbres interpretativos que eu estou convidando você a pensar junto comigo no momento do seu estudo de interpretação. A gente passa aqui para o capítulo 13, a trindade do mal, a besta, o dragão e o falso profeta. Vamos dar uma olhadinha lá, 13, versículo 1. Pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres, 10 diademas. Sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Veja a caracterização da besta. A besta parece com aquela estátua que Daniel viu, não é? Ou seja, representando aqui os reinos. Ela tem leopardo nela, ela tem urso nela, ela tem a boca como de leão, e ela recebe o poder do dragão. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta, dizendo, o que é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para continuar por 3 anos e meio, 42 meses, tempo de confusão. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mais uma vez aí. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 11. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então veja aí, você tem a apresentação, a coligação do mal, da trindade do mal. Sempre lembre, irmãos, coloque a trindade, eu fiz questão de colocar uma trindade com T minúsculo, porque o poder do diabo é extremamente limitado. Ele é astuto, nunca pode ser negligenciado, nunca pode ser subestimado, jamais. O diabo tem uma paciência
realmente longínqua e longeva. Então, nunca chacotei dele ou zombe dele, porque se Miguel, quando foi pedir o corpo de Satanás, quando foi falar sobre o corpo de Satanás, digo, se eu repreenda, não ousou pronunciar juízo de maldição, como diz Judas, então, não devemos chacotear, devemos simplesmente estar atentos, porque ele andou ao nosso redor, bramando como leão. Bem, mas também não devemos supervalorizá-lo, não devemos colocar em patamar de igualdade de Deus. Se Deus quiser fazer isso, acaba-se o diabo. Ele pode desfazer o maligno com o assopro da sua boca. O diabo só está aí por permissão divina, somente por isso. Ele não há aquela figura que existe em algumas imagens de internet, de Deus ou Jesus com bração forte e o diabo com bração forte, ambos fazendo guerra. Não existe isso, irmãos. Não há cabo de guerra entre Deus e o diabo. Não há. Não há. É como se fosse Deus segurando uma linhazinha fina e dizer para ele, vai, vê se tenta. Não há condições, não há condições. O diabo é criatura, é outro patamar. Então, não o negligencie, mas não o supervalorize. Nessa trindade satânica é apresentado o dragão, o diabo, que já foi introduzido em Apocalipse 12:9, perseguindo a mulher. E no 13:2 aqui ele é apresentado. Então, quem é esse dragão? Esse aí é o diabo mesmo. Tá? Ele comanda essas ações. Ele está na mobilização. Na mobilização do quê? Do anticristo, como é mencionado, como a gente costuma chamar, o termo não aparece, mas essa personagem do 13:11 é interpretada historicamente como o anticristo. E da besta da terra em 11:7, que é chamado por muitos como falso profeta. Então, vamos olhar a besta da terra, não é? Capítulo 11, versículo de número 7, e capítulo 13, versículo de número 1. Já foi mencionada lá e agora está no 13:1. A descrição que é feita aqui, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e suas cabeças o nome de blasfêmia, semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão. O dragão deu o seu poderio e o seu grande trono. Irmãos, essa besta que sobe da terra, ela aparenta-se muito no processo interpretativo com a questão do poder que o Estado tem. A questão do Estado e todos os seus representantes com o passar do tempo. Você tem cabeças e você tem chifres. Você está falando de reis, você está falando de governantes. Então, qual é uma proposta de interpretação do texto? Você tem o diabo tentando manipular o poder econômico e mundial por meio dos seus principais seres influenciados, que são governantes que estão à frente de Estado. A similaridade no versículo 2 dessa besta que ela apresenta com a estátua que Daniel esteve ali interpretando em relação à questão do rei epocal, falando do tempo de reinos, falando de impérios, que lá naquele momento representava o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Nesse momento aqui, você tem essas figuras, esses elementos, leopardo, urso, leão, sendo vistos novamente, apontando para uma possibilidade dessa igreja, dessa besta, não ser exatamente uma personagem meramente física, uma besta, mas ser uma besta que tem os seus representantes, que são governadores, políticos, governantes do Estado. Ela representando, como o Robbins falou, do Leviatã, o grande Estado. Então, o diabo, por meio dos estados, por meio dos países, impingindo atroz e feroz perseguição aos cristãos. Por outro lado, no versículo de número 11, você tem uma besta da terra, que tem 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Quem é esse? Esse é um segundo personagem. Esse personagem, ele tem o poder de dar imagem à besta. Essa personagem tem o poder de superdimensionar as ações da besta, da primeira, diz o texto. Verso 14, engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que receberam a ferida e vivia. Verso 13, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz do céu descer à terra à vista dos homens. Irmãos, essa outra besta, me parece, com o poder que tem, que é uma instrumentalização do diabo, de todo o aparato e instrumentalidade tecnológica que existe da contemporaneidade. Quando eu vejo, por exemplo, um espetáculo de drones, fazendo isso que o texto diz, descer fogo do céu à terra. Hoje um drone faz isso num show holográfico, veja as Olimpíadas de 2020, você fazendo fogo descer do céu à terra com espetáculo holográfico. Me leva a pensar, tentar me colocar no lugar de João e falar assim, o que o João viu? E João está olhando lá, está olhando de repente,
Seria um robô da Tesla? Seria algum tipo de inteligência artificial dentro de um robô? Seria alguns drones? E João está olhando lá e vendo alguma coisa dentro de um determinado espetáculo, que ela sai do mar, ela vem, ela tem poder para fazer fogo descer do céu à terra, ela pode dar vida à imagem da besta. Quando eu leio esse texto, particularmente, eu fico muito impressionado com ele, com o aparato tecnológico da contemporaneidade. Por quê? Existe um agravante. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver a letra ou o número do seu nome, se não tiver a marca do seu nome. Todo o aparato tecnológico que nós temos na contemporaneidade, ele pode ser visibilizado no texto na contemporaneidade. Por exemplo, o que eu tenho aqui no meu celular? Eu olho no meu celular e eu tenho aqui aplicativos de banco, eu tenho aqui a questão do gov.br, todos os meus documentos, eu tenho aqui Mercado Pago, eu tenho aqui Mercado Livre, eu tenho aqui FGTS, eu tenho a questão de pedágio, Zul+, né? Tenho PagBank, tenho Vivo, né? Irmãos, isso aqui revela toda a minha vida. Agora alguém parado lá, no centro de São Paulo, nesse momento, dá um clique em alguma situação, em alguma tecla lá, e congela o meu celular, bloqueia o meu celular, bloqueia o número do meu celular, lá na Vivo, em São Paulo, e sai um edital, seja do nosso governo, seja da ONU, ou alguma outra coisa. Olha, para você acessar agora o seu celular, sempre você vai ter que desligar e ligar, e a senha de todos agora será 666. Hipoteticamente, só outro número, mas algum número que representa alguma coisa maligna. Vamos colocar o 666 que estamos no texto, então vamos trabalhar com 666. E além disso, todos agora só vão poder acessar, seja por um chip, seja por alguma coisa, algum código, seja por um cartão virtual, que você vai tocar no seu celular e o seu cartão vai estar escrito lá 666, ou então, simplesmente eu nego Cristo, alguma coisa similar. Estou falando de uma maneira incipiente, uma maneira introdutória. Irmãos, hoje, sem esse camarada aqui, eu não sei quem tem dinheiro no bolso, cédula, mas a grande maioria de nós aqui agora não tem, o nosso dinheiro está aqui. Aqui está Pix, aqui está QR Code, aqui está um bocado de coisa, está tudo por aqui. Então, se alguém faz isso poderia hipoteticamente acontecer agora, não é difícil. Se alguém quiser fazer isso, faz com um controle tecnológico que tem. Então, quando eu olho para Apocalipse 13, eu tenho o espanto em observar que eu consigo enxergar aqui todo esse quadro sendo possibilitado pela tecnologia na contemporaneidade. O diabo, tentando ali dar as suas cartas, rodando a terra, rodando o mundo, tentando impelir um aparato tecnológico aqui, um pessoal do Vale do Silício ali, dá uma passadinha ali em Pequim, dá um pulo aqui na França, dá um pulo na Alemanha, fecha um conglomerado com o grupo dos países mais ricos do mundo, seja o G7, seja o Fórum Econômico Mundial de Davos, chega lá, faz aquele aparato e influencia essas pessoas. Olha, coloca um código aqui que ninguém pode comprar ou vender isso aqui, coloca um chip, um monitoramento, etc. e tal. Lembra sempre que é para o bem do povo, para o bem da população. A parte socioeconômica aqui, trabalhando aqui com a questão do controle. E aí faz isso daqui de uma maneira simples, no celular, todo mundo pode botar na tela, na imagem, nessa coisa aí, pode colocar lá. E agora eu vou influenciar os governantes. Então vem aqui no governante dos Estados Unidos, no governante da França, no governante daqui, no governante dali. Olha, vamos entender e vamos fazer o seguinte, tente fazer com que a parcela de ricos seja um pouco mais para lá, de pobres para cá, aumente os royalties dali, faça com que as nações subdesenvolvidas permaneçam assim, as nações ricas permaneçam assim, e vai trabalhando aqui nos governantes, aí eu estou falando do Estado, estou falando da primeira besta, vai trabalhando aqui e outros governantes de fórum mundial, e aí eu estou falando aqui trabalhando com o Zeitgeist, o espírito, que é o que eu tenho um alemão para espírito do tempo. Olha, faça esse aparato tecnológico que isso aqui pode controlar, a questão de reconhecimento facial, a questão de celular, a questão disso, daquilo, tal, e faz essa junção. E quando faz essa junção, há um processo de fomentação, a fim de que, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar pela paz mundial, mas a paz mundial, lembrem a todos, a paz mundial, e vai sussurrando, colocando no coração, mente e ouvido, paz mundial, não pode haver com diferente. E esses crentes evangélicos, esses protestantes estão querendo ser muito diferentes. Diga que a religião vai ser uma só. Então que você vai ter um acesso a celular, a código e tal, mas esse acesso vai ter que ser alguma coisa que ele negue a fé dele de alguma forma. Simplesmente isso pode ser feito de uma maneira muito simples e muito rápida, irmãos, muito breve.
Não estou tentando ser um profeta do caos, ou tentando atemorizar qualquer pessoa. Só estou dizendo que o texto de Apocalipse, quando ele lido a partir de uma perspectiva, que se a gente entender que os elementos tecnológicos podem proporcionar, o que o texto diz aqui, imagem, podem proporcionar controle, pode proporcionar até fogo descer do céu hoje, isso é razoavelmente, vou colocar na categorização de simples, para esses caras aí de mega tecnologia, não é, que fazem filmes absurdos de Hollywood, que a gente olha e são indetectáveis o que é fantasioso e o que é humano. Aí, quando vai fazer o make-off, só vê a tela no fundo, não é? Mas depois eles colocam tudo o que eles querem. Irmãos, eu percebo na minha concepção que Apocalipse, capítulo de número 13, não é difícil de já estar sendo bem pavimentado por aí. A minha sugestão é a mesma de domingo, que se você é um pré-tribulacionista e acredita que Jesus volte antes da tribulação, louvado seja Deus, irmãos, eu quero ingressar na sua teoria e eu torço para estar errado nas minhas teorias dentro desse sentido. Porém, a minha percepção é que a grande parte de Apocalipse já está vigente. E para que Apocalipse 13 se realize de fato, através de uma besta que os representantes estatal são os seus representantes, através de uma tecnologia que seria aquela que poderia fomentar isso, com o diabo orquestrando isso, eu não vejo isso muito longe, ao contrário, confesso que vejo, os irmãos, uma realidade muito presente e bem pavimentada em nosso caminho, e acho que a gente tem que se preparar para os dias maus. Apocalipse 13. Após Apocalipse 13, você vai ter uma caminhada um pouquinho maior. Passou da Trindade do Mal, você vai ter Apocalipse 14, e aí vem aquele refolegar, né, que a gente tem tratado, os 144 mil, não é? Quem são esses 144 mil? 14, versículo de número 1, o texto diz: olhei, eis que estava o monte Sião, estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Verso 4, esses são os que não estão contaminados com mulheres, são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Efésios 5, 27 fala que Deus ele resgata para si uma igreja sem mácula nem ruga, uma igreja gloriosa. Me parece que esse tipo de virgindade que o texto trata, é muito claro que não seja uma virgindade natural, mas sim no sentido espiritual. A noiva é virgem, você está falando da igreja, né, santa e imaculada. Então, uma outra representatividade, assim como o capítulo 7, capítulo 14 também, não diferente em relação à questão da noiva encontrar com o Cordeiro. Mas aqui você tem 3 anjos. Primeiro anjo, versículo 6, segundo anjo no versículo 8 e terceiro anjo no versículo 9. Esses anjos que estão aqui, no versículo 8 o texto diz, versículo 6, vi um anjo voar pelo meio do céu, tinha um evangelho para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Jesus mencionou que o evangelho do reino será anunciado a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo de número 14. Tá? Então aqui você tem a consonância com o que Jesus fala, sempre comparando aqui com ali. Então está no final, o evangelho é proclamado a todo o reino. O evangelho foi proclamado a todo o reino, o que acontece? Agora Jesus pode voltar. Verso 8, o anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, então a Babilônia cai, o regime mundano cai. Versículo 9, segue-se o terceiro anjo, dizendo com sua grande voz, se alguém adorar a besta, ou sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Versículo 13, ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, primeiro anjo, o evangelho está pregado. Segundo anjo, Babilônia caiu, o Império Mundial desmoronou. Terceiro anjo, cálice da ira de Deus sobre a humanidade, Jesus volta e a gente reina para ele, com ele eternamente. Mas aqueles que não foram assinalados pela besta, veja, é interessante, quando você vê lá na besta, capítulo 13, versículo de número 14, 15 e 16, o texto vai dizer que a marca da besta, carigma é o termo, é diferente do assinalar na testa. É interessante as sutilezas. Enquanto Deus nos assinala, nos sela como que num gesto de delicadeza,
Os da besta são marcados, como que forçosamente. Uma marca significa o karma, é como se você tem uma marca de arranhado, uma marca impingida em você. Esses que têm a marca da besta receberam no capítulo de número 13, receberam nesse sistema de controle mundial. Irmãos, qual é o problema? O problema é que todo mundo sabe que 666 é a marca da besta. Se vai ser 666 mesmo, a gente não sabe se vai ser assim, com essa nomenclatura, com esses caracteres. Mas como alguém em sã consciência, sabendo que 666 é a marca da besta, vai aceitar? Olha para o seu pessoal ao redor, para as pessoas do trabalho, para o jeito que o mundo está. As pessoas hoje seguem Henri Cristo. As pessoas hoje seguem uma série de outras bobagens. As pessoas hoje vão até o tatuador, colocam símbolos que nem sabem o que está dizendo. E aí alguém chega para ela e fala o seguinte: comprar ou vender. Aí de repente fala só, olha só, o processo é o seguinte: você não coloca a marca, me dá teu celular. Se você coloca a marca, toma o seu celular. Colocando numa linguagem de hoje, você não pode comprar nem vender. Não é? Então dá a carteira, dá o cartão, dá o celular, vai ser alguma coisa assim. Você não vai ter o seu mecanismo de compra e venda. Irmãos, por muito menos do que botar o 66 na mão ou não, as pessoas brigariam se você tomar um celular delas hoje em dia. Só um negócio desse, o celular. Tem gente que morre e mata por isso daqui, irmãos. Então, se vai chegar um tempo em que a pessoa não vai poder nem comprar, nem vender, se não tiver a marca, é meio tipo, olha, é por isso? Então bota aí, não tem problema nenhum não, bota aí, pode colocar agora. Vou ficar sem celular, vou ficar sem comprar, sem vender? Não tem problema não vamos brigar por isso, bota aí. Então, para nós gera estranheza ler o texto. Mas no retrato contemporâneo, irmãos, da maneira que a coisa está, em que se mata por meio de um celular, quem é que vai resistir à compra ou venda? Lá de fora, eu nem digo. Mas como é que está o seu amor ao Tamagotchi? Como é que está aí a sua vivência com ele? Nós temos que nos vacinar. Porque não estou dizendo que vai ser celular ou não, mas algum item que vai nos impedir de compra e de venda. E na minha ótica, me parece que a tecnologia, em alguma da sua faceta, seja por meio do cartão, seja por meio do celular, seja por meio do QR Code, alguma coisa dessas é muito, muito fácil de ser utilizada na contemporaneidade para nos impedir compra e nos impedir venda. Bem, algumas aplicações dentro desse sentido que a gente pode tomar. Primeiro, o livro era doce na minha boca, diz João, mas no meu ventre ele era amargo. Nós precisamos de um choque de realidade. Qual é o choque de realidade? O choque de realidade é que a nossa vitória, apesar de na boca ter gosto de mel, mas a nossa vitória não vai ter sabor de mel. Né? A coisa vai ser mais difícil do que o sabor de mel pensa que seria. Não é tão simples assim. Não significa dizer que precisamos fazer algo para obter a graça de Deus. Mas a gente precisa se preparar para um tempo em que a nossa fé ela será bastante redarguida, combatida, vai ser muito atacada. Primeira coisa. A gente precisa ter esse choque de realidade como igreja, como um todo. Segundo, o texto bíblico diz em Apocalipse 13, 13 e 14, que essa besta faz grandes sinais e ela concede uma imagem à besta. A besta explorará o poder da imagem em seu último grau. Há uma atração demoníaca, magnetizante na imagem. Irmãos, nós temos que tirar um jejum de quando em quando de tela, porque a coisa é magnetizante. Os cliques do Facebook e do Instagram são feitos para nos deixar cada vez mais zumbis de tela. Programado algoritmicamente para isso, para que você pense pouco, para que o celular pense muito por você e para que você fique vidrado ali. Quanto mais tempo exposto à tela, mais possibilidade de compra você vai ter. Então a tela tem um poder magnetizante, a tela tem um poder influenciador imenso. E o diabo sabe disso, tão bem quanto qualquer um de nós. Então a gente precisa tomar um cuidado com esse poder magnetizante que a tela tem. Terceiro, descansem dos seus trabalhos, diz Apocalipse 14, versículo de número 13. Mas no final de tudo isso, irmãos, haverá um descanso para os pacientes. Haverá um descanso para os perseverantes. Nós moraremos no novo céu e na nova terra eternamente. Devemos lembrar que o João ele menciona, é bom transmitir essa mensagem, é como própolis aí.
minha esposa, pastor Ailton, eu estou querendo marcar várias consultas dela com o senhor, né? Já tem a questão dos filhos, dos gêmeos, né? E também tem um negócio que ela me dá aqui torturante. Acho que ela, às vezes, final de noite, ela fala, eu vou dar uma torturada. Minha esposa me dá esse própolis aqui. Tá certo? Hoje eu vou repensar o aconselhamento, né? Porque na boca o negócio é doce, mas depois vem uma queima por aqui, vai. Mas graças a Deus pela vida dela, porque por isso eu estou aqui. Não é um dos motivos, fortalecer a minha imunidade. Mas é o que João tomou. Da boca era gostoso, era como um própolis, mas depois descia ruim, descia queimando no seu fígado. Aquelas coisas que às vezes embrulham o fígado e fica ruim. Então, quando nós vamos no futuro morar com Ele, irmãos, nós vamos descansar. Aguenta mais um pouco. Está difícil? Aguenta mais um pouco. Se em algum momento chegar o tempo de nossa fé ser confrontada, de maneira que tenhamos que escolher entre X ou Y, nós não vamos poder abrir mão do nosso mestre, irmãos. Por quê? A gente padece aqui, fenece aqui, mas daqui a pouco a gente vai estar descansando na eternidade com Ele. E aí vamos conversar, vamos lembrar, gente, lembra daquele estudo de Apocalipse que a gente tinha no Lins, que maravilha, agora a gente está aqui nas bodas do Cordeiro, com o Cordeiro Santo eternamente, glória a Deus, louvado seja Deus, vamos ver os irmãos que foram antes de nós, vamos ver os queridos que foram, vamos encontrar lá com Ludmila Feber, vamos encontrar com Lázaro, vamos encontrar com outros mais antigos, com pastores queridos e amados, vamos encontrar com Paulo, com Pedro, e com tantos outros que foram antes de nós, irmãos. Quanta gente querida e quanta gente amada. Portanto, a conclusão que eu chego de tudo isso, eu quero pegar uma citação maravilhosa de Tozer, como praticamente todas as citações dele, quando Tozer diz: em se tratando de Apocalipse, o fundamental não é sabermos tudo o que acontecerá, mas estarmos preparados para quando for acontecer. Talvez a gente não saiba muitas minúcias, muitos detalhes, a gente não veja ali algum determinado elemento, então de repente você olha e fala: pastor, eu tenho algumas concepções e interpretações diferentes, não há problema, contanto que entendamos o seguinte, que a gente tem que estar preparado porque o rei está voltando. É evidente que as coisas estão piores do que quando você e eu éramos jovens e adolescentes ou do que quando nascemos. É evidente que estão muito piores do que quando os nossos pais nasceram. Elas estão piorando. Então, um dos sintomas e evidências maiores é o homem piorando e a malignidade piorando cada vez mais. O mundo chegará ao insuportável. Antes disso, Deus nos leva. Esteja preparado, porque o rei está voltando em nome de Jesus. Amém? Quero passar a palavra ao nosso querido pastor Ailton. E semana que vem a gente está aí, se Deus quiser, e Jesus não voltar, vendo Apocalipse 15 em diante, a questão das trombetas, a questão das taças e a questão do novo céu e nova terra e milênio. Estaremos lá ou não? Como será?